seja bem-vindo ao Matemática com K. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre expressões algébricas. E o tema da aula de hoje é polinômios, então vamos para a tela. Para montar uma loja, Bruno dividiu um salão em 3 partes. Então temos o salão dividido em parte 1, parte 2 e parte 3. E cada parte tem sua respectiva área no desenho. Então a parte 1 tem área 2y², parte 2 xy e a parte 3 3y. Então se quisermos o valor da área do salão, então basta somarmos a área das 3 divisões. Então, área 1 com área 2 e área 3 formam a área do salão. Então, vamos fazer essa soma. Então, vai ficar 2y² mais xy mais 3y. Então, isso aí formou a área do salão. Então, essa expressão algébrica podemos chamar de polinômio. Então, o polinômio nada mais é que expressões algébricas formadas pela adição de monômios, sendo cada monômio um termo do polinômio. Então, temos aí um monômio, composto por 3 termos, o 2y² um termo, xy um segundo termo e o 3y o terceiro termo. Então, temos a soma de 3 termos que compõem o nosso polinômio. E dependendo da quantidade de termos que vem a ter cada polinômio, podemos dar um nome particular para esse polinômio. Por exemplo, na aula passada vimos quando tem uma expressão algébrica de apenas um termo, chamamos de monômio. Então, temos aí 2y², ele sozinho será um monômio. Já se acrescentarmos o xy, então 2y² mais xy, então temos um binômio, porque aí temos 2 termos. Então, 2y² mais xy mais 3y, nesse caso é um trinômio, pois temos 3 termos. Já o 2y² mais xy mais 3y mais 4x, nesse caso já é um polinômio, não recebe um nome particular quando temos mais de 3 termos, então é polinômio. E os polinômios, que é zero, ele tem um nome especial que é chamado de polinômio nulo. Assim como o monômio, todos os polinômios, porque o monômio também é um polinômio, eles têm o seu grau. Então, para descobrir o grau de um polinômio, basta olharmos o grau de cada termo e depois ver o termo que tem maior grau. Então, um exemplo, 2x elevado a 5 menos 6x² y mais 3x³ y². Então, vamos separar, temos um trinômio aí por ter 3 termos, separar cada um e ver o grau de cada termo. Então, 2x elevado a 5, então é um polinômio, um monômio, um termo aí de 5 graus, de quinto grau. O 6x² y, nesse caso é terceiro grau, porque temos x² elevado a 2 e o y que está elevado a 1, então 3 graus, terceiro grau. E o 3x² y². Então, x ao cubo, 3 e y² 4. 3 mais 4, 7, sétimo grau. Então, esse polinômio 2x² menos 6x² y mais 3x³ y², ele é do sétimo grau, ou podemos dizer de grau 7. Então, o grau de um polinômio é sempre dado pelo termo de maior grau. Então, como vimos, o termo de maior grau aí foi o 7, Tivemos o quinto grau, o terceiro grau e o sétimo grau. O maior grau, o sétimo grau. Então, o grau de polinômio de coeficientes não nulos escritos na forma reduzida corresponde ao do termo de maior grau. Não se define o grau de um polinômio nulo. Então, se temos um polinômio nulo, um polinômio zero, então não definimos grau para ele. Então, vamos agora para nossas operações com polinômios. Então, primeiro a adição. Temos 2 expressões algébricas e vamos fazer a adição delas. x² menos 3x² mais 8x menos 7 e 4x³ mais x menos 14. Fazendo a adição, vamos agora identificar quais são os termos semelhantes. Então, o x² ele é semelhante com 4x², por ter a mesma variável, a letra x elevada ao cubo, então temos aí essa parte semelhante. Então, colocamos em vermelho, menos 3x². Não tem nem outro termo que tenha um x², então não tem termo semelhante. Já o 8x, ele tem
termo semelhante com x, então mais 8x e x. E o menos 7 com menos 14, que são coeficientes sem parte literal. Então, destacamos aí os termos semelhantes e agora vamos agrupar, né? Colocar em comum eles. Então, x ao cubo mais 4x ao cubo, menos 3x ao quadrado fica sozinho, mais 8x com mais x, menos 7 com menos 14. E agora vamos resolver essa expressão algébrica, sempre, né, se atentando com os termos semelhantes, como agrupamos aí lado a lado, para ficar melhor para fazer a operação. Então, conservamos a parte literal, né, e somamos ou subtraímos, no caso, a questão do coeficiente. Então, tem o 1 e o 4, né, 1x ao cubo mais 4x ao cubo, temos 5x ao cubo. E aí escrevo o restante da expressão. Na outra linha, temos 5x ao cubo menos 3x ao quadrado, conservamos, por não ter outro termo semelhante, mais 8x com x, 9x, menos 7 com menos 14, então, devo 7, devo 14, devo 21, então menos 21. Então, ficou o nosso polinômio 5x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 9x menos 21. Nesse caso, a parte literal está toda diferente e aí não podemos mais reduzir. Então, a simplificação não é permitida nesse caso. Então, ficou o nosso polinômio final como 5x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 9x menos 21. Quando adicionamos expressões algébricas que resultam em um polinômio nulo, são chamados de polinômios opostos. Por exemplo, temos 4x ao cubo mais x menos 14, que vamos adicionar com menos 4x ao cubo menos x mais 14. Então, adicionamos aí, olhamos os termos semelhantes. Temos o 4x ao cubo e o menos 4x ao cubo. Temos o mais x e o menos x. O menos 14 e o mais 14. Então, tenho 4x ao cubo, devo 4x ao cubo. Um positivo e um negativo acaba se anulando, ficando zero. Tenho mais x e menos x, zero. Menos 14 mais 14, zero. Então, o resultado da minha adição desses dois polinômios resultou em zero, um polinômio nulo. Então, percebo que eu tinha dois polinômios aí que eram opostos. Então, de maneira bem prática, para obtermos um polinômio oposto, basta trocar o sinal de cada termo. Por exemplo, 2x ao cubo mais 2x ao cubo menos 3. Então, trocamos o sinal de cada termo. Então, vai ficar menos 2x ao cubo mais 3. O que estava positivo ficou negativo, o que estava negativo ficou positivo. E a maneira de fazer a subtração de polinômios é bem parecida com a adição. Só que nesse caso utilizamos aí um parêntese, né? Sempre quando for fazer a subtração, porque como é uma expressão, vamos ter que realizar o jogo de sinal. Então, utilizando as mesmas expressões, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 7, subtraindo aí de 4x ao cubo mais x menos 14. Então, como eu utilizei o parênteses, eu vou fazer o jogo de sinal para tirar os números do parêntese. Então, escrevo a primeira expressão normal e agora fazendo o jogo de sinal. Menos 4x ao cubo, menos com mais x, menos com menos 14, mais 14. Nesse caso, né, o próximo passo é ver os termos semelhantes. Então, colorindo aqui os termos semelhantes, temos x ao cubo e o menos 4x ao cubo, o menos 3x ao quadrado, só, o mais 8x com menos x, o menos 7 com mais 14. E aí, fazemos agora a nossa adição ou subtração, que vinha no caso. Nesse caso aqui, temos 1x ao cubo menos 4x ao cubo. Então, menos 3x ao cubo. Menos 3x ao quadrado, então conservo, mais 8x menos x, mais 7x. Menos 14 mais 14, mais 7. Então, resultou no polinômio. Menos 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 7x, mais 7. A multiplicação dos polinômios também é semelhante com a multiplicação dos monômios, né? Fazemos termo por termo, né? Coeficiente vezes coeficiente, parte literal vezes parte literal. Então, temos o exemplo, 4y ao quadrado menos 2xy mais 8 vezes 3y ao cubo.
Nesse caso, o uso do parêntese é porque o 3y ao cubo ele vai ser multiplicado por cada termo. Então, 4y² vezes 3y ao cubo, menos 2xy vezes 3y ao cubo, mais 8 vezes 3y ao cubo. Agora, termo por termo, né? Coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Então, 4 vezes 3, 12, y² vezes y ao cubo. Então, conservamos o y e somamos o expoente. 2 mais 3, 5. Então, ficou 12y elevado a 5. Na outra linha, menos 2xy vezes 3y ao cubo. Então, 2 vezes 3, 6. O x não tem outro x para multiplicar, então conservo o x. O y vezes y ao cubo, então conservo o y, somos expoente. 1 mais 3, 4. Então, ficou 6xy². Na outra linha, 8 vezes 3y ao cubo. Então, 8 vezes 3, 24, e o y ao cubo não tem outro para multiplicar, então conservo o y ao cubo. Então, a multiplicação do polinômio resultou em 12y² menos 6xy² mais 24y ao cubo. A divisão dos polinômios também é do mesmo processo, né? Divide termo por termo, coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Então, seguindo o exemplo, 3y² menos 12y² mais 24y ao cubo, dividido por 6y ao cubo. Então, dividindo aí, termo por termo, vai ficar 36y² dividido por 6y ao cubo, menos 12y² dividido por 6y ao cubo, mais 24y ao cubo dividido por 6y ao cubo. Então, a primeira fração, fazendo a divisão de 36 por 6 dá 6. E no caso, né, dos expoentes, agora fazemos a subtração. Conservamos o y e subtraímos os expoentes. 7 menos 3 prosseguindo. 12 dividido por 6, 2. Y conservo, 4 menos 3. E 24 dividido por 6, 4. E o y, 3 menos, o expoente 3 menos 3. Então, na outra linha, vamos fazer essa subtração dos expoentes. Então, vai ficar 6y, 7 menos 3, 4. 6y² menos 2y, 4 menos 3, 1. Então, 2y. Mais 4y, 3 menos 3, 0. Então, 4y elevado a 0. Então, 6y² continua o mesmo, menos 2y, não precisa aparecer o expoente 1, porque podemos aí omitir sempre quando o expoente for 1. E no caso de y elevado a 0, resulta em 1, né? O valor elevado ao expoente 0 fica 1. Então, 4 vezes 1, 4. Então, resultou no polinômio 6y³ menos 2y mais 4. Finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima.